Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Tomam posse nesta terça-feira os 3 suplentes que vão substituir vereadores eleitos convidados para participar da administração municipal. Prefeitura do Rio espera iniciar ainda este mês a vacinação contra a Covid-19. A gente vai começar com as pessoas que têm mais risco de adoecer e de ir a óbito. Isso, estatisticamente, é fundamental que seja feito assim. E gradativamente a gente vai evoluindo para todos os outros grupos. E um podcast da Escola de Magistratura do Rio leva o ouvinte a uma viagem radiofônica para um dos julgamentos mais importantes da história. Não saia daí, a gente volta já. Meu nome é Rogério Martins, eu tenho 65 anos. Em 2017, eu tive uma coceira no olho, eu achava que era conjuntivite. E meu olho começou a ficar cada dia mais vermelho e eu sofria de dor. Era uma dor insuportável. Nesse ponto aí, eu ainda enxergava. Foi constatado uma bactéria que ela fura o globo do olho. Com questão de um mês, eu fiquei cego. Foi um desastre. Meu hobby é trabalhar. Não tem outra coisa, gosto disso. E eu parei. Fiquei literalmente dentro de casa, sem enxergar. Depois de um ano, eu entrei na fila do banco de olhos, no número 1090. E quando eu desisti, passado um dia, sem mais, sem menos, seu Marcos Rogério, sim, sou eu. Sua córnea chegou. Na quinta-feira eu fui fazer o transplante. O doutor Rodrigo já estava lá. Quando ele tirou o curativo no dia seguinte, e eu estava olhando assim para ele, que eu vi, ele, nossa, gratidão ao meu doador, que eu não sei quem é, não sei nada. Agora, uma coisa eu tenho certeza, o importante é falar com a família. A família tem que saber que num gesto de amor, falou assim, não, eu perco meu filho, mas eu quero que alguma coisa dele continue vivendo. Doe órgãos, converse com a sua família, a vida precisa continuar. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do primeiro dia útil de 2021 no Palácio Pedro Ernesto. Com os vereadores em recesso parlamentar, a maior movimentação ocorreu nos gabinetes e corredores da sede do Legislativo Carioca. Nessa terça-feira, 3 suplentes tomam posse na Câmara Municipal. No primeiro dia útil do ano, a Câmara Municipal foi bastante movimentada. Nos gabinetes, muito trabalho para dar os ajustes necessários antes do retorno do Legislativo Carioca, que está marcado para o dia 15 de fevereiro. Hoje já começando os trabalhos no primeiro dia útil do ano. Isso. Estou muito feliz, muito empolgado, toda a equipe. Sexta-feira pegamos a chave no dia da posse, dia 1º. E hoje, segunda-feira, primeiro dia útil do ano, fizemos questão de abrir o gabinete, de vir conhecer o espaço físico do gabinete, as dependências do gabinete, e aqui já estamos fazendo estratégias, programas do nosso mandato, estamos fazendo reuniões positivas com relação à prestação de contas do nosso mandato para o povo que nos elegeu. Estamos muito animados, não só eu, como toda a nossa equipe. Mais cedo de manhã, eu que sou morador da Zona Oeste de Campo Grande, meu primeiro ato foi lá no Rocha Faria, fiz uma visita, fui fiscalizar também, né? A gente também tem um coordenador novo lá no Rocha Faria também, então comecei meu primeiro dia de mandato fiscalizando, né, um Rocha Faria. E agora aqui, chegando aqui à tarde, uma equipe bem reduzida, né, veio aqui para o gabinete por toda essa questão do corona, né, do Covid, e está organizando aqui, limpando e organizando aonde cada equipe, assim que, né, tiver toda a estrutura sanitária para as pessoas começarem a trabalhar também. Eu estou muito otimista, já começamos trabalhando muito hoje e organizando aqui, né, porque eu aprendi uma coisa, né, o parlamentar não anda sozinho. Para o parlamentar ser bom,
ele precisa de uma equipe muito boa, então para isso a gente está organizando tudinho aqui, para a gente também fazer um bom trabalho para a cidade do Rio de Janeiro, com esse olhar sempre da cidade, mas a partir da Zona Oeste, né? Nesta terça-feira, 3 vereadores suplentes tomarão posse no lugar de 3 vereadores eleitos que saíram para fazer parte da equipe do prefeito Eduardo Paes. O vereador Átila Nunes, do DEM, ocupará o lugar da vereadora Laura Carneiro, que assumiu a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. O vereador Luciano Medeiros, suplente do PL, vai ocupar o lugar do vereador Júnior da Lucinha, que assumiu a Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. E o suplente Eliel do Carmo, do DC, ocupará o lugar do vereador William Coelho, que assumiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A Prefeitura do Rio aguarda as orientações do Ministério da Saúde para anunciar a data do início da vacinação contra a Covid-19 no município. A previsão do prefeito Eduardo Paes é imunizar, numa primeira etapa, 2.600.000 pessoas. O plano de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus foi detalhado em uma reunião com representantes do governo do estado. A cidade do Rio de Janeiro tem mais de 163 mil pessoas notificadas com a Covid-19. São mais de 13.700 mortes. É a capital com maior taxa de mortalidade do país. São 203 óbitos para cada 100 mil habitantes. Esses dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. O secretário Daniel Sorães acredita que esse cenário possa mudar. O primeiro passo é a abertura de novos leitos. O Hospital Ronaldo Gazola, que foi escolhido, ele ficou durante toda a pandemia com uma média entre 250 e 260 pacientes internados por Covid-19. Só que ele é um hospital que tem capacidade para 380 leitos. Então ele passou durante toda a pandemia com 100 leitos a menos do que ele tinha capacidade de ofertar. Toda a imprensa noticiou e mostrou os leitos vazios durante todo esse período no Hospital Ronaldo Gazola, e a nossa meta é abrir os 80 leitos que estão fechados nesse hospital. 30 leitos no Hospital Souza Guiar, também foram leitos que foram reformados em 2016, estavam em funcionamento e foram fechados. 23 leitos no Hospital Salgado Filho, também é o CTI que foi fechado dentro do Hospital Salgado Filho. E 60 leitos, e aí fica o meu agradecimento já ao governo federal, no Hospital Clementino Fraga Filho, que também já estão preparados e prontos para início de funcionamento. Na rede privada, a gente lançou um chamamento hoje para 150 leitos. O secretário afirmou que pretende iniciar a vacinação contra o novo coronavírus ainda neste mês. A ideia é usar a estrutura das clínicas da família. A ideia é que a gente tenha 450 pontos de vacinação espalhados pela cidade do Rio de Janeiro, a maioria deles nas clínicas de família e nos centros municipais de saúde. Se a gente não tivesse as clínicas de família na cidade do Rio de Janeiro, essa vacinação seria praticamente impossível. Então, o crescimento da cobertura de atenção primária, o aumento de unidades de saúde com sala de vacina são fundamentais para que a gente possa fazer uma vacinação de qualidade. O prefeito Eduardo Paes prometeu verbas ao secretário de Saúde para equipar as clínicas da família. Ele vai ter todas as condições para trabalhar, para tomar as decisões, para equipar as clínicas da família, que serão o ponto principal de vacinação. O plano municipal tem a previsão de vacinar 2.600.000 pessoas na primeira etapa, que será dividida em 4 fases. Na primeira, serão vacinados trabalhadores da saúde, pessoas com 75 anos ou mais, população indígena e comunidades ribeirinhas. Na segunda fase, serão pessoas entre 60 e 74 anos. Na terceira, pessoas com comorbidades. Na quarta, será a vez de trabalhadores de serviços essenciais. O mundo todo está seguindo praticamente as mesmas recomendações e os mesmos grupos prioritários. Então, obviamente que a gente vai começar com as pessoas que têm mais risco de adoecer e de ir a óbito. Isso, estatisticamente, é fundamental que seja feito assim. E, gradativamente, a gente vai evoluindo para todos os outros grupos. O prefeito Eduardo Paes garantiu que vai seguir as diretrizes do Plano Nacional de Imunização. Há uma expectativa que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anuncie ainda nesta semana as datas do início da vacinação. O que ele anunciar vai ser o que a cidade, o que o Estado do Rio, o que o Estado
do Amazonas e que todos os lugares do Brasil vão fazer. O governo federal anunciou a proibição da venda de agulhas e seringas para os demais países. Na última semana de dezembro foi realizado um pregão com o objetivo de comprar 331 milhões desses insumos, mas apenas 2,4%, ou seja, quase 8 milhões, foram adquiridos. O governador em exercício, Cláudio Castro, anunciou que o estado comprou o suficiente para realizar a primeira etapa da vacinação. Semana passada já chegaram as primeiras 8 milhões de seringas e ainda no mês de janeiro mais 8 milhões, que essa primeira fase que o Ministério da Saúde colocou, que dá mais ou menos mais 5 milhões e 300 mil, né, só no estado do Rio. Nós já teremos as seringas todas e o material todo para essa primeira fase aí, que é dividida em 4, né? Um A, um B, um C, um D, e depois, aí sim, o resto da população toda. O governador em exercício, Cláudio Castro, pediu ajuda à população para que as medidas preventivas sejam mantidas. Ele acredita que até o meio do ano as pessoas estejam vacinadas. Pedimos encarecidamente à população. Não adianta a gente fazer tudo aqui se a população não tiver consciência de que agora com a vacina, se Deus quiser, a gente está entrando na fase final dessa pandemia e que nós precisamos de um pouquinho mais de esforço. Higiene, máscara, evitar aglomeração, está acabando o Covid. Se a vacina realmente a gente crê que vai dar certo e essa pandemia ela vai embora. E se Deus quiser, até o meio do ano a gente vai ter vida normal para a população, graças à vacina. Diante do aumento de casos de Covid-19 no estado, o Procon-RJ está realizando atendimento presencial somente com agendamento prévio. O consumidor pode solicitar a marcação de horário pelo WhatsApp. A resposta às solicitações será feita nos dias úteis, entre 10 horas da manhã e 4 da tarde. Os horários disponíveis para atendimento presencial são de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 3 horas da tarde. O Procon-RJ orienta o consumidor a chegar com no máximo 15 minutos de antecedência e não atrasar para evitar aglomeração. É obrigatório o uso de máscaras. E você vai ver no próximo bloco. Especialista fala da importância da educação financeira em tempos de pandemia. Em todos esses anos de enfrentamento da epidemia do HIV, obtivemos muitas conquistas, mas ainda não vencemos. Ainda temos muitos desafios. Um desses desafios é conseguir que as pessoas realizem o diagnóstico em tempo oportuno, ou seja, antes de desenvolver sinais e sintomas da infecção pelo vírus da AIDS. Junto com este, também temos o desafio de lutar contra o estigma e a discriminação, que muitas vezes impedem as pessoas de buscar o serviço de saúde, o teste e o tratamento. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS, lembrado no dia 1º de dezembro, é uma oportunidade para reafirmarmos a importância de buscar o diagnóstico, ou seja, fazer o teste anti-HIV. É muito importante a prevenção, utilizando insumos como o preservativo interno feminino, o preservativo masculino e também do direito à PEP, a profilaxia pós-exposição. Se você teve alguma atitude de risco, você pode também procurar centros que darão um tratamento até 72 horas. Eu, como uma pessoa vivendo com HIV e AIDS, nessa condição de igual, faz toda a diferença na minha vida. Faz eu me sentir mais confiante para me relacionar com as pessoas ao meu redor e ter uma qualidade de vida melhor. Isso mostra como é importante todas as pessoas terem acesso ao diagnóstico de uma maneira simples e fácil. Não tenha medo, procure um serviço de saúde na sua cidade e faça o teste. Começou nesta segunda-feira o prazo para confirmação de matrícula nas escolas da rede estadual do Rio.
A confirmação deverá ser feita por estudantes maiores de 18 anos e responsáveis. Eles têm até o dia 14 de janeiro para comparecer à unidade escolar e realizar a confirmação da matrícula. Para evitar aglomeração, a entrega dos documentos exigidos será feita com dia e hora previamente agendados. Informações sobre a matrícula e a lista nominal dos alunos aprovados na pré-matrícula estão disponíveis no site Matrícula Fácil e no portal oficial da Secretaria Estadual de Educação. Perda da renda familiar e dificuldades financeiras. A pandemia do novo coronavírus mexeu no bolso de muitos brasileiros e provocou mudanças nos hábitos de consumo. De acordo com especialistas, um dos caminhos para a superação da crise nas finanças pessoais é a educação financeira. Nunca foi tão importante falar sobre educação financeira. Durante a pandemia, o tema se torna fundamental. Eu converso com a professora Cláudia Forte, superintendente da Associação de Educação Financeira do Brasil. Por que é importante a gente falar de educação financeira? Primeiro porque educação financeira é algo cotidiano, né? Todos nós sofremos os efeitos da falta dela, alguns poucos se beneficiam por terem conhecimentos, digamos, avançados em educação financeira, mas o fato é que quando nós pensamos em um projeto de nação financeiramente educada, esse tema, essa temática precisa chegar a todos os brasileiros. E há caminhos, né, que nós possamos, que a gente percorre para poder fazer com que isso aconteça. Um desses caminhos é a escola. Mas antes de falar da escola, eu queria entrar um pouquinho, né, na importância da discussão sobre educação financeira, até porque esse não é um assunto preferido dos almoços aos domingos, entre os familiares. Esse assunto, educação financeira, finanças em geral, não é o assunto da ordem, não é pauta permanente das discussões de planejamento das famílias brasileiras, por questões culturais, por questões, muitas vezes, religiosas, né, que nos impõem ali aquela coisa de que enriquecer é ruim, de que tem uma culpa em cima disso. Há um arcabouço de conceitos que nos fazem fazer essa leitura, mas é fato que precisa ser desmitificado, é fato que nós precisamos começar a falar com os nossos pequenos, na família, sobre assuntos importantes da educação financeira, como o planejamento, como a organização das contas, desde a mesada e o famoso cofrinho, até a preparação dos adolescentes para a entrada no mercado de trabalho, até os aposentados que estão aí em posição de superendividamento, e muitos deles estão no núcleo familiar, e muitos deles continuam sendo arrimo em boa parte das famílias. Então, esse tema precisa deixar de ser um problema, precisa deixar de ser vergonha, ele precisa ser parte do modus organizandi daquele núcleo familiar. Quando a gente fala de educação financeira, nós estamos falando diretamente de mudança de comportamento, de hábitos, de atitudes e de valores. Nós não estamos falando de fazer contas, claro que usar o instrumento, né, os instrumentos da matemática e conceitos matemáticos faz parte do conjunto do saber educação financeira, mas não é o conceito, talvez, o mais importante. O conceito mais importante é quando você consegue impregnar no seu modo de vida hábitos que te conduzam a uma autonomia com relação à sua lide com o dinheiro e com as finanças. Então, tudo que a educação financeira preconiza nas suas diversas maneiras, projetos e ações, é que seja procurada e seja alcançada pelo indivíduo a autonomia. A autonomia entendendo aqui como liberdade financeira, como capacidade de interpretação de textos que por vezes são enganosos, outras tantas estão em letras pequenininhas, o conhecimento pleno dos seus direitos e deveres como cidadão, princípios bastante importantes, anticorrupção e princípios éticos calcando esses pilares da educação financeira. Então, quando a gente fala de educação financeira, nós estamos falando de proporcionar uma formação mais cidadã. Você falou aí num ponto bem importante, Cláudia, da questão de que
proporcionar uma formação, e lá no início você pontuou a questão de que algo que a gente tem que negociar para os pequenos, ou seja, é um hábito que começa cedo, né? E já faz parte até esse tema, né, da Base Nacional Comum Curricular, né? Como que isso, você como professora pode nos orientar, como que isso surge, né, na cabeça da criança, ou seja, tem essa questão da mesada, do cofrinho, ou seja, precisa ser estimulado desde cedo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Esse é um princípio básico da fase infantil, né? E as crianças aprendem em dois blocos muito importantes. Eles aprendem no núcleo da família, por meio do exemplo dos pais e da conversa com os pais, e aprendem no locus da escola, por meio do saber passado ali pelos professores. A F buscou, nos seus projetos e nas suas ações, identificar e focar nesses dois grupos. Então, o nosso olhar é na formação dos professores, para que os professores melhor capacitados no âmbito individual possam estar prontos a levar esse assunto para a sala de aula, fazendo parte ali do cotidiano, deixando o assunto bacana. Não é só o professor de matemática, então tem ali, o tema é de modo transversal, ele é olhado de modo transversal, isso significa que todos os professores de todas as áreas do conhecimento podem fazer uso e colocar conceitos e pilares da educação financeira em todas as disciplinas. Nós temos exemplos, enfim, dezenas de exemplos nesse sentido. Então, olhando os professores, nós também nos preocupamos em colocá-los no centro dessa discussão, mas não no centro da discussão da maneira culposa, né? Colocando mais uma coisa no colo dos professores sem que eles tivessem a devida formação, conhecessem o tema e sabendo a realidade do professor brasileiro, que infelizmente não é reconhecido muitas vezes por sua comunidade, nem mesmo por meio do salário, né? Então, muitas vezes ele também está com questões financeiras importantes. Então, o primeiro movimento é torná-lo um indivíduo mais autônomo e consciente, e ele leva isso para a sala de aula. Quando as crianças e os adolescentes começam a interagir com essa temática e a trabalhar esses assuntos, automaticamente eles levam o conceito para dentro de casa. E aí a gente tem o atingimento do programa no entorno de toda a comunidade. Então, os professores são capacitados, os alunos são impactados e os pais são impactados pelo que os alunos aprendem. O prefeito Eduardo Paes anunciou a volta das áreas de lazer na orla da cidade aos domingos. A reabertura das pistas para pedestres e banhistas acontece já no próximo fim de semana. As áreas do Aterro do Flamengo e junto às praias de Copacabana, Ipanema e Leblon voltam a fechar para a circulação de carros aos domingos. Desde o início de dezembro, a ocupação do espaço para lazer estava suspensa por decisão da prefeitura. Uma viagem radiofônica ao julgamento conhecido como Caso do Macaco. Esse é o tema do podcast produzido pela Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Juízes e atores se juntaram para recriar o julgamento que entrou para a história. Tennessee, Estados Unidos, 10 de julho de 1925. Um julgamento que entrou para a história. No banco dos réus, o professor de ciências do ensino médio americano John Thomas Scopes. A acusação: ensinar a teoria da evolução baseada na seleção natural proposta pelo naturalista inglês Charles Darwin. Uma lei aprovada em março do mesmo ano punia com pagamento de multa quem ensinasse qualquer teoria que fosse contra a criação divina do homem, o chamado criacionismo. O professor foi condenado e obrigado a pagar uma multa de $100. O Direito de Pensar, uma viagem radiofônica ao julgamento do macaco. Audiodrama original em forma de podcast, reunindo magistrados, advogados e artistas, com produção completamente remota. O caso ficou conhecido como o Julgamento do Macaco. Agora ele virou um podcast produzido pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Juízes e atores se juntaram para recriar o julgamento do professor americano. Eu já desenvolvo um trabalho com os magistrados há bastante tempo na área com o teatro, né? E aí o teatro é uma arte presencial. E a gente pensou, não, a gente não vai fazer nada com vídeo, porque o vídeo tem uma série de dificuldades, a questão da internet. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer. E aí nós começamos a ler textos
e chegamos à conclusão que a gente queria trabalhar só o áudio. Mas essa conclusão veio de uma história que a gente resolveu desenvolver, que foi o julgamento do macaco. Só que esse julgamento ele virou um grande debate entre criacionistas, pessoas que defendiam essa ideia, e pessoas que defendiam as liberdades civis nos Estados Unidos, os direitos civis nos Estados Unidos da América. E foi o primeiro julgamento transmitido pelo rádio. Aí veio a ideia do rádio. E a ideia foi o quê? A gente inventar uma transmissão radiofônica desse julgamento. Houve essa transmissão radiofônica, mas a gente não tem registro disso. Então, totalmente baseado nas atas do processo original, nós criamos uma transmissão do que aconteceu naquela cidade. Então, a nossa fonte de origem é toda as atas do processo. E aí a gente deu o estalo, vamos fazer um podcast, que nada mais é que o rádio, né, numa roupagem moderna, né, um rádio em que a pessoa pode escutar a hora que quiser, como quiser, onde quiser. E foi o que a gente fez, a gente partiu para fazer um podcast para contar essa história. Por isso que o nome é O Direito de Pensar, porque na nossa concepção, esse julgamento, quem estava no banco dos réus era justamente a liberdade de expressão. Então vem O Direito de Pensar, que é uma brincadeira também com o nome talvez da radionovela mais conhecida no Brasil, que foi O Direito de Nascer, né? Então, O Direito de Pensar, uma viagem radiofônica ao julgamento do macaco. Foi por isso que surgiu a ideia do podcast. E como é que foi para recrutar os integrantes dessa radionovela? Bem, na verdade, como eu disse anteriormente, eu já trabalho com um grupo de magistrados. Desde 2010, eu comecei a trabalhar com magistrados com teatro. A gente fazia as leituras encenadas de peças com temas ligados à questão da justiça, não só a questão do direito, mas também a questão da justiça. Agora, em 2020, março de 2020, a gente fez uma apresentação, que a gente já tinha apresentado em dezembro de 2019, de uma peça muito conhecida no teatro, um clássico, que ficou muito conhecido também no cinema, o 12 Angry Men. Nós fizemos os 12 jurados e uma sentença só com magistrados e advogados. E foi muito bacana, quer dizer, tinha um ator nessa história. E foi muito bacana. Então, foi mais ou menos esse mesmo grupo de magistrados que começou em maio a pensar o que a gente faria durante esse período da pandemia. E foi realmente de maio até o último dia que a gente lançou o podcast, a gente trabalhou juntos nesse podcast. Como é que as pessoas podem fazer para acessar o podcast? Bom, o podcast ele está no site da Emerge, né? No site da Emerge se você entrar no site da Emerge, tem uma aba que é a aba do podcast, e ali estão os 6 episódios. Esse podcast ele é formado por 6 episódios, mas também as pessoas podem acessar pelo agregador de podcast que elas prefiram. Então, assim, quem gosta de ouvir música no Spotify, pode procurar o nosso podcast no Spotify, que vai estar lá. Ou quem prefere ouvir no podcasts Apple, também, ou em outros, são vários, né? Quando você coloca um podcast no mundo, você distribui para todos os agregadores de podcast que se interessam. Então, nós temos muitos agregadores que estão divulgando o nosso podcast, estão distribuindo o nosso podcast. Qualquer pessoa pode ouvir por onde quiser, né? Mas o site da Emerge também está disponível, porque é uma realização da Escola da Magistratura. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.